Bom dia, caros ouvintes, sejam... Bom dia, eu sou George e vou apresentar o programa de hoje. Esta é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pela rádio nsc.com. A gente agradece muito pela oportunidade de poder trazer informações e esclarecimentos sobre esse assunto tão importante como o alcoolismo. O programa tem como propósito trazer mais informações sobre essa doença e saber como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Então hoje, mais uma vez, a gente vai bater um papo aqui no estúdio bem informal com duas pessoas que são membros de AA e que vão falar pra gente o que é esse serviço, o que é prestar serviço em Alcoólicos Anônimos, que é um serviço voluntário. A gente vai entender como que é esse serviço, o que é esse serviço e como ele se organiza. Então vou dar um bom dia aqui para o Soares, que está comigo aqui no estúdio, para o Daniel, que está online com a gente também. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou pedir... Bom dia, Daniel. Eu vou pedir para o Soares ler o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos para a gente. Prazer. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros alcoólicos a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para tornar-se membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes, graças a nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição, não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate qualquer causa. Nosso propósito primordial é mantermos sóbrio e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Obrigada, Soares, muito obrigada. Esse foi o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos que a gente sempre lê aqui, né, para lembrar o que é e como funciona. Gente, a gente vai falar sobre esse assunto do serviço, então eu queria trazer uma informação aqui. No Brasil, o primeiro grupo de AA surgiu em 1947, faz um tempinho. A gente já falou sobre isso em outros programas. E atualmente há cerca de 5.700 grupos perfazendo. Eu acho que esses são os grupos presenciais, a gente não está nem falando do online, talvez. Perfazendo um total de praticamente 120 mil membros, segundo dados do Escritório de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos. Então, Soares e Daniel, assim... É um volume muito grande de grupos, de pessoas, e para fazer essa engrenagem, se é que eu posso chamar assim, funcionar, pessoas precisam prestar serviço, levar essa informação para que mais pessoas se atraiam e venham conhecer Alcoólicos Anônimos, não é isso? O serviço, Soares, fala um pouquinho para mim, o serviço ele passa um pouco por aí, porque é muito grande, né? São quase 6 mil grupos só no Brasil e fora no restante do mundo, do planeta, 120 mil membros. Isso precisa funcionar de alguma forma. Como é que é? O que é o serviço em Alcoólicos Anônimos? Sim, obrigado por estar aqui, Jorge. O serviço faz parte da recuperação. Nós, Alcoólicos Anônimos, em Alcoólicos Anônimos, é um grupo de mútua ajuda. São vários grupos no país todo. E o serviço nos traz um suporte muito grande na recuperação. Faz muito bem a quem presta o serviço, tanto quanto para para as pessoas que a gente leva a mensagem em todos os lugares. Não sei se foi isso que você queria saber. Foi. O Daniel podia falar um pouquinho mais sobre isso, mas como é que é o serviço para você? Ele faz parte, o Soares falou que faz parte da recuperação. Como é que, explica um pouquinho mais para a gente, como é que faz parte da recuperação o serviço? Em que momento que ele entra? Bom dia, Georgia, bom dia, Soares e ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Primeiro é uma alegria poder compartilhar um pouco aqui da minha experiência pessoal nessa caminhada aí na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, né? Pode falar mais alto. Daniel, você poderia falar só um pouquinho mais alto ou mais próximo do microfone, claro, por gentileza? Acho que vocês me ouvem melhor assim? Sim. Sim. Tá. Bom dia, Soares, bom dia, Georgia, ouvinte da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Obrigado pelo espaço, né, dedicado aí a gente trazer esse assunto que, no meu ponto de vista, é um assunto muito importante para a nossa sociedade.
Eu vou direto para a minha experiência pessoal, tentando responder aí a pergunta, né, sobre o serviço, e tá bem parecido aí com o que o Soares trouxe, né? Que o serviço é imprescindível porque é a minha maneira de retribuir aquilo que foi me dado de graça, que foi o meu acesso a uma Irmandade de 12 Passos que promoveu na minha vida, né, a sobriedade contínua. E o serviço, claro, para isso tudo funcionar, como a Georgia chamou, de engrenagem, né? A gente tem uma palavra na Irmandade para isso, que é a estrutura, né? Tem muitos níveis de serviço, né? Tem o serviço a nível pessoal, que é quando eu, enquanto companheiro, tenho a necessidade de transmitir essa mensagem para manter a minha sobriedade. Então, quando eu estou prestando serviço, é também, como o Soares falou, uma via de mão dupla. É ajudando que eu me ajudo, né? É como uma determinada oração que fala isso, né? É dando que se recebe. Então, é imprescindível para o membro. A estrutura também tem seus serviços em níveis de... A título de exemplo, digamos que uma novela vai abordar a questão do alcoolismo. Busca-se a junta, né, nacional de para pedir esse suporte para desmistificar como é e como não é, o que a gente faz, o que a gente não faz, se a gente cobra, se a gente não cobra, se tem que dar o nome verdadeiro ou não precisa. Então, são serviços em muitos níveis, e para isso existe essa estrutura que é como se organiza, né? A Irmandade se organiza para cumprir esse propósito primordial, que foi lido aí no preâmbulo, né? Que é me manter sóbrio e ajudar outros a alcançarem a sobriedade. Ah, entendi. Então, assim, funciona, vocês fazem esse trabalho de recuperação através dos passos, que a gente já falou até aqui, e também tem essa é um triângulo, né? É a recuperação, a unidade, que é a unidade do grupo, né? A unidade da Irmandade, e o serviço é quando você dá de graça o que você recebeu de graça. É assim que você sente também, Soares, quando você presta serviço? Como é que foi tua caminhada para começar a prestar serviço, por exemplo? Sim, é um prazer enorme prestar serviço. Em Alcoólicos Anônimos, nada é obrigatório. Inclusive, o serviço ele é sugerido. Ah, isso é importante. E é muito importante isso, porque os membros de Alcoólicos Anônimos, a partir do momento que começam a prestar serviço, se sentem mais ligados ao grupo, fazem uma corrente de uma forma muito positiva. E a transmissão da mensagem fica-se interiorizada na própria pessoa. A gente se sente muito bem em ajudar o outro, em passar uma palavra, em fazer um serviço. E podem ser serviços mais simples no grupo, como você coordenar uma reunião, você passar um café, você ajudar da forma que for possível. Qualquer serviço é bem-vindo e sugerido. E como é que você falou, é interessante, né? Porque o Daniel falou de uma grande estrutura, né? E a gente vai chegar lá. Então vamos começar pelo grupo. Sim. Né? O que não, é sugerido, não é obrigatório? Você, quando chega em Alcoólicos Anônimos, você já começa a prestar serviço ou você fica um tempinho e depois você começa... Você falou de passar o café. Passar o café é um serviço? Sim, que bacana. Bacana essa pergunta, porque a gente entrando na casa dos outros através de uma rádio, às vezes a gente pega um futuro companheiro que não precisa de tanta informação. Ele precisa mais de amor, de carinho, de ser recepcionado por nós. As salas estão abertas, os grupos estão à espera de quem está com esse sofrimento. Por isso que essa pergunta foi muito importante. A partir daí, a partir dessa entrega ao grupo, você conseguir ingressar num grupo, ter essa luz que você fala, chega para mim, eu quero parar de beber, é o único quesito que você precisa para ingressar em Alcoólicos Anônimos, é a vontade de parar de beber. Aí, após ser recebido de uma forma carinhosa, que a gente começa a pensar nesses serviços. Então, é importante falar aqui que primeiro a gente vai receber a pessoa que ainda sofre e depois a gente vai passar para a parte do serviço, que pode ser um simples servir um café, que é tão bacana em todo o grupo. A gente tem a parte que a gente serve um café, a gente é bem recebido, é bem acolhido.
e funciona. Eu só posso dizer que o AA funciona. Então, para eu decodificar, não sei se o Daniel me ajuda nisso aí também, para a gente entender como é que funciona o dia a dia, né? Então, a pessoa chega em Alcoólicos Anônimos, vocês recebem, ela fica lá um tempo, só recebendo esse amor que vocês estão falando. Depois de um tempo é sugerido que ela comece a prestar esse serviço, que pode ser para que ela comece a se vincular. É isso, Daniel? Reforçando um pouco o que o Juarez falou, se vincular à Irmandade, sentir... tem sido falado muito aqui esse sentimento de pertencimento. Quer dizer que através de um simples passar um café, é incrível isso. Você pode se sentir pertencendo à Irmandade? É isso, Daniel? É incrível isso mesmo. Cada um que chega numa sala de Alcoólicos Anônimos, ele é membro a partir do momento que ele se diz ser. Então, como o Soares, né? Soares falou, não é obrigatório de prestar o serviço. O serviço é uma coisa que acontece, pelo que eu tenho observado, e foi assim comigo, de uma maneira muito espontânea, por essa sensação de pertencimento. Eu, quando ingressei, né, quando comecei a minha caminhada na sobriedade e na recuperação, eu vi ali alguém passando café, alguém varrendo a sala, e eu sentia um entusiasmo de querer fazê-lo também, mas os companheiros tiveram muita habilidade, muito carinho para até isso me ensinar que, não, primeiro fica aí e se permita ser servido primeiro. Como o Soares falou, né, muitas vezes aquele que ainda sofre, quando chega na sala, ainda está muito arisco, ainda está muito magoado pelo processo da doença, é uma doença muito dura, muito pesada, né? Então, ser servido, receber esse carinho, receber essa mensagem, é um convite, depois de um tempo, para retribuir, para fazer o mesmo por outro, porque logo na semana seguinte vai chegar um novato ali. Então eu acho que o ciclo se completa dessa maneira. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas para mim foi assim. Foi muito natural de começar a querer fazer parte desse serviço, de me sentir útil novamente, ainda que fosse na passagem de uma xicrinha de café, né? Porque o alcoolismo era uma condição, o alcoolismo ativo era uma condição que me deixava muito inútil diante da minha família, diante da sociedade em que eu vivo. Então, poder servir um cafezinho ao meu semelhante me trazia de volta esse senso de ser útil, de servir outro ser humano, né? Gente, eu tô impressionada, porque é assim, vocês falam de uma coisa tão simples, mas tão importante, né, que parece tão pequeno, mas que isso que vocês falaram, nesse sentimento de pertencimento, de ser útil, né, de chegar inútil, é assim, uma palavra um pouco pesada, mas se sentir fora da sociedade através de passar um café ou varrer um grupo, você começar a se sentir pertencendo. E nessa caminhada, me fala que, então assim, a gente falou, existe o grupo, né, que você pode prestar algum serviço, coordenar a reunião, Juarez, você falou de... Como é que é isso, coordenar uma reunião? Interessante. Quando chegamos a uma sala, nós estamos frágeis e tem uma mesa de um coordenador que fica lá na cabeceira de mesa. E é interessante, a maioria das pessoas que ingressam, eu fui uma delas, estava achando que tinha um professor ali. Ah, é? Que legal. Aí eu falei, caramba, tem uma aula, tem uma sala, tem alguma coisa assim. E, olha, e aquela pessoa que está ali é um professor no quesito de exemplo. Isso, ele está dando uma aula de exemplo, ele está servindo e ajudando ao grupo, dando o que recebeu de graça. Mas ele é um membro igual a mim. Ele não é um professor. Lá, a norma... A regra básica do AA é que não temos ninguém tomando conta da sala. É um grupo que ajuda, né? É uma organização. E você, quando está em sala, você se sente acolhido por essas pessoas. E o ideal de você chegar na sala é você conseguir entender aquilo como doença sem ser pesado, sabe? É para tirar essa carga das costas, de você chegar lá e se sentir bem e poder ser acolhido e começar a sua recuperação. Por isso que a gente pede sempre 90 dias, prestar atenção
não ficar preso a só uma reunião, esperar a reunião do dia seguinte, que ele pode ter outras pessoas que você se identifique mais. A beleza do AA é isso, é essa troca que a gente tem com os companheiros. Agora, você falou de, quando você chegou lá, você achou que tinha um professor dando aula, e com o tempo você entendeu que ali era um coordenador de grupo, coordenador da reunião, porque existem várias reuniões. E, então, eu acho que é interessante a gente trazer um convite, já foi falado também isso aqui, que no site do AA você tem vários grupos e tem reuniões que são abertas. Então, para quem tem curiosidade de conhecer como funciona, é legal, né? Você ir assistir a uma reunião para ver como funciona. Agora, como é que dentro... Daniel, fala um pouquinho para a gente. Como é que funciona dentro do grupo? Você tem essa organização dentro do grupo. Você tem o dia a dia, imagino. Aí você tem coordenador de grupo. Você tem um coordenador do grupo ou tem uma liderança? Como é isso? Eu não sei se pode se chamar de liderança. Tá. Antes de responder a isso, é preciso esclarecer que cada grupo de Alcoólicos Anônimos é autônomo em relação aos outros grupos, desde que não cometa alguma atitude que fira os princípios de AA como um todo. O que eu quero dizer com isso, em termos práticos? O meu pai foi um membro de Alcoólicos Anônimos, lá na Suécia, em Karlskoga, uma cidade pequena na Suécia. É claro que o funcionamento do grupo que ele frequentava não teria possibilidade de ser idêntico ao grupo que eu frequento hoje, né? Eu hoje frequento o grupo Cabo Frio. Essa quarta tradição dá esse suporte que às vezes se trata da cultura da cidade. Exemplo, lá eles tinham uma pausa no meio da reunião para os membros poderem sair e ligar o carro, porque senão o combustível congela durante o inverno. Então eles têm que dar uma partida no carro, no estacionamento, aí deixam uns 10 minutinhos e desliga e volta. Isso não precisa acontecer aqui em Cabo Frio, porque o combustível aqui definitivamente não congela, né? Então aqui a gente tem aqui no grupo Cabo Frio uma pausa no meio da reunião para o café. O Cabo Frio é uma cidade no Rio de Janeiro. Num calor... Isso, é um calor. Agora, eu já participei de reuniões em grupos onde o café é servido no curso da reunião, durante a reunião passa-se uma bandeja de café. Eu já participei de grupo onde é feita uma pausa no meio para tomar esse café. Então, cada grupo tem uma autonomia de se gerenciar, né? Como a consciência coletiva decide. Consciência coletiva é todo o membro participativo daquele grupo, né? E acontecem eleições para a gente eleger e escolher, né, a nossa equipe de serviço para nos servir. Existe um coordenador geral, né, que é a pessoa que durante aquele ano vai buscar manter o grupo dentro dos princípios, vai buscar tudo isso através da consciência coletiva, tá? O coordenador é um representante daquela consciência coletiva. E tem as equipes de serviço, tem tesouraria, porque o grupo tem que pagar as suas contas, a gente é autônomo, a gente não aceita doações de fora, então a gente tem as nossas contribuições voluntárias, que são, se você pode, você coloca, e se você não pode, você não coloca, ninguém está ali para observar isso um no outro, e assim vai se regendo. E tem também os coordenadores de reunião, que são companheiros que sentam lá nessa... O que o Soares achou que era um professor, é um companheiro que leu ali um pequeno manual, né? Existe uma maneira como cada grupo conduz essa reunião, e se capacitou para oferecer esse serviço. Então é assim, cada grupo tem a sua autonomia em relação a outros grupos, e cada grupo tem ali a sua estrutura interna de serviço e servidores. Que interessante. Isso aí, em cada grupo... Mas então tem um tesouro... No grupo tem um coordenador, tem um tesoureiro, tem algumas outras pessoas que organizam e planejam o funcionamento desse grupo. Isso é no grupo, né? Isso, no grupo. Esse é o desejável para o grupo, né? Mas existem grupos que têm a equipe completa, né? Que a equipe completa a gente falaria de tesouraria, de secretário, de equipe para fazer
CTO, que é um trabalho da porta para fora, né? Como a gente transmite essa mensagem, por exemplo, num presídio, por exemplo, numa escola, por exemplo, numa clínica. Isso a gente vai falar, isso a gente vai esmiuçar daqui a pouco, até porque setembro, essa semana de setembro, é a semana do CTO, que é o Comitê Trabalhando com os Outros em Alcoólicos Anônimos, que é uma semana super importante, e não por isso a gente fez esse programa serviço. Então, daqui a pouco quero que vocês me falem bastante sobre essa questão do CTO, que é super importante. Eu quero voltar pouquinho e saber o seguinte, Soares, tem algum pré-requisito para prestar serviço? Você tem, por exemplo, vocês falaram de Daniel falou de tesouraria. A pessoa tem que entender de tesouraria como é que é isso? Tem que já ter sido coordenador de alguma coisa na vida, profissionalmente? Tem a ver a vida profissional particular do membro com o serviço que ele vai prestar em Alcoólicos Anônimos ou não tem nada a ver? Como é que funciona isso? Olha, o certo seria não ter nada a ver, mas a gente, como um grupo, nós conversamos entre nós mesmos e chegamos à conclusão que tem pessoas que têm mais aptidão para uma área, outra para outra. Né? Tem pessoa que é mais organizado com o financeiro, aí pode participar do grupo da tesouraria. Tem um que é de abordagem, né? E tem um coordenador geral. Geralmente são pessoas que são mais atentas a um todo, como um todo. Ou seja, a gente mesmo vai se encaixando aonde melhor nos convém. Se identifica, né? Se identifica com aquela área. Que interessante. E assim, os trabalhos em AA, eles são prestados unicamente por membros ou tem profissionais que são contratados, mas assim, de uma forma geral, são os membros que fazem a organização essa engrenagem, essa estrutura, né, como o Daniel falou, funcionar? Sim, somos nós, membros, que ajudamos o grupo nessa caminhada. E tem grupos maiores, grupos menores, os grupos que têm menos reuniões. Tem o grupo Condor, que eu participo muito desse grupo, no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, que é um grupo grande, então você consegue ter reuniões o dia inteiro, uma coisa que é muito difícil, né? Isso é interessante. Isso é interessante colocar. E tem grupos menores que fazem um esforço grande e pegam mais companheiros para tentar dividir, fazem 3 reuniões por semana, às vezes 2, usam 2 dias, 3 dias, 4 dias, conforme o número de participantes. Entendi. Então é interessante a gente pesquisar sobre isso, porque às vezes no início da recuperação tem um lugar perto de onde você mora que também tem reuniões. Então você vai aonde você mora e você, por precisar no início de mais reuniões, é aconselhável, você vai procurar uma cidadezinha mais perto. E esse trabalho de se ajudar, né, cara, entender que a presença é muito importante em reuniões, você poder procurar lugares perto de você, onde você mora. E para isso, para esses grupos ou maiores ou menores funcionarem, precisam de membros prestando esse serviço. É isso? Sim, precisam de membros. Você quer continuar? Não. Tá. Daniel, deixa eu te perguntar aqui o seguinte. Agora, uma perguntinha que eu tenho uma curiosidade. É voluntário? Ninguém recebe nada? É assim mesmo que funciona? Que a gente tem essa curiosidade, né? Porque a gente, uma estrutura desse tamanho, como é que as pessoas se dividem entre a vida profissional, a vida familiar e a prestação de serviço? Como é que é isso, Daniel? Recebemos muito. A gente recebe muito, né? Só não é o tal do dinheiro, né? Agora recebe-se muito, assim, em gratidão, em espiritualidade. A gente fala muito desse tema na nossa recuperação, né? Mas, agora, brincadeiras à parte, não há... por esses serviços a nível de grupo, ninguém é remunerado. A gente é uma irmandade autônoma, a gente não aceita contribuições de fora, de nenhum tipo, né? Doações em dinheiro, doações de coisas, né? No entanto, a gente contribui através da transmissão da mensagem com qualquer organismo que solicite essa mensagem sendo transmitida, né? Eu vou dar como exemplo
uma escola procura Alcoólicos Anônimos pedindo uma palestra sobre isso. Se o grupo possui essa estrutura de transmissão de mensagem para fora do grupo, vai se promover, né, esse tipo de serviço. Mas não, ninguém é pago por passar uma bandeja de café, ninguém é pago para coordenar uma reunião, a nossa benesse ali é a nossa própria recuperação, né? Ela depende dessa transmissão da mensagem, né? Que interessante. Então, essa é a remuneração, é um dia de cada vez sóbrio por 24 horas. Que maravilha. Agora, e todo mundo presta serviço? O Soares já falou que não é obrigatório, que é sugerido, mas todo mundo presta serviço? Normalmente? Olha, quase todo mundo presta serviço. Agora, a gente está falando de serviços de você sair do grupo, né? Você visitar os locais. Aí o Daniel falou bem sobre escola, né? E me veio à mente uma coisa importante. O alcoolismo, há um tempo atrás, só era visto com pessoas mais velhas. E é muito importante a gente colocar aqui que cada vez mais jovens estão tendo mais problemas com o álcool. E quando se falou de escola, se falou de serviço, dentro do grupo, no caso de uma escola, que a gente está indo falar com adolescentes, a gente dá preferência a pegar companheiros que são mais novos. E esses companheiros vão prestar esse serviço e a identificação vai ser muito maior. E é muito importante a gente abordar esse tema de escola, de pessoas mais novas, e tirar esse estigma do alcoolismo com as pessoas mais idosas, que são os bêbados, assim, entre aspas, falando. Né? É engraçado que a gente estava comentando sobre isso em um dos programas, né? Essa mitificação de que quando você chega em Alcoólicos Anônimos, você vai encontrar pessoas com pé inchado, pessoas de rua também, mas não é só isso, porque pelo que a gente compreende aqui, está compreendendo junto com vocês, é uma doença bastante democrática, né? Que ela atinge a todos. Sim. Ela não tem classes sociais e também não tem gênero, não tem faixa etária, mas, como você falou, está atingindo um número cada vez maior de jovens, e isso é muito importante a gente falar. Gente, a gente vai para um intervalinho agora, e agora a gente, na segunda parte, a gente volta para falar exatamente de que formas que esse serviço, outras formas que esse serviço é prestado, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa semana do CTO, o que é o CTO, tá bom? A gente volta já já. Bom, a gente está voltando agora, eu sou Georgia e estou apresentando o programa de hoje, falando de AA. Hoje a gente está falando sobre serviço, estamos aqui com o companheiro Soares no estúdio, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, e o Daniel em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando aqui sobre o que é a prestação de serviço, né? Então, a gente vai entrar em outros temas agora, que dizem respeito a esse serviço. E eu queria perguntar, a gente estava conversando aqui no intervalo, e eu queria saber com o Soares, que eu fiquei curiosa, é difícil coordenar uma reunião, porque às vezes, como você falou, às vezes tem salas menores e às vezes tem salas maiores. Como é que é isso? Como é que o Daniel também já falou que cada grupo é autônomo, ou seja, né, deve ter uma forma de coordenar, mas eu fiquei curiosa de saber, assim, como é que é? Difícil? É tenso? Como é isso? Coordenar uma reunião de Alcoólicos Anônimos deve ser uma responsabilidade. Bacana essa né? pergunta. Daquela maneira que eu cheguei e encontrei aquele professor, né, entre aspas, lá na frente, esse que a Georgia está perguntando, que é o coordenador. É o coordenador da sala, né, da reunião que está tendo naquele momento. Eu já coordenei muitas reuniões e a primeira é dificílima. Inclusive, foi uma companheira amiga que me deu umas dicas, botou umas colinhas na mesa. Agora você faz assim, agora você faz assado. Dificílima Aí, por quê? Você chama companheiros mais experientes no início. Você, quando tem uma pessoa com alguma dificuldade, aí você detecta na sala um companheiro que entende daquele assunto, né, e está mais próximo daquele problema que ela citou e chama ele após o depoimento dele. E é como se fosse uma ajuda.
Então a coordenação vai se sofisticando, mas não tem nada de complicado, é só o nervosismo inicial, como eu agora numa rádio, que eu nunca tinha vindo, estou aqui um pouco tenso, Daniel até brincou comigo. Mas a gente vai se soltando um pouco, vai melhorando, e a coordenação é um negócio maravilhoso. Quando você está concentrado, quando você está com amor no coração, você presta atenção em fazer direito. É muito gostoso essa parte de você participar de um grupo, coordenando uma reunião e sabendo chamar as pessoas na hora certa. A reunião vai se desenvolvendo e você mantém as pessoas ligadas naquela reunião. E fica muito mais fácil de voltar. E durante essa reunião, quando chega um companheiro novo, Deus queira que chegue alguém que esteja ouvindo a gente, entenda o que está se passando aqui e vá procurar um grupo de alcoólicos anônimos e ingresse sem entender nada. A graça da vida está no caminhar, não está no chegar. Então é tão gostoso quando a gente se emociona com a paisagem, né? E não com a chegada. Então a paisagem é você chegar, ter essa atenção, poder sentar, não entender nada, ver aqueles passos, as tradições, os conceitos. Não precisa saber nada, só precisa ter esse coração com amor para si próprio e querer sair de uma situação que não está boa na sua vida, que você está precisando usar substâncias como o álcool, que é tão perigoso para a sociedade, né? Sem querer entrar em controvérsia, ilícito, né? Todo mundo em redes sociais mostrando taças de bebidas e etc, etc e tal. Então, se a partir desse momento você chega numa sala, é maravilhoso, com todo o nervosismo, com todo o não saber, né? Achando que tem um coordenador como professor, como eu achei. Essa ideia foi então muito é bacana demais depois você pegar e estar no local daquele professor e ver que realmente não é tão fácil assim. Ele não é um professor, mas é um companheiro mais experiente que depois de 6 meses já pode coordenar. Então, tudo é gostoso na recuperação. Olha, que você falando, Soares, eu acho tão interessante, né, Geraldo? Geraldo é nosso técnico participativo. É muito interessante essa, como você fala, você construiu essa paisagem. Você chega, não sabendo de nada, não, se achando uma pessoa absolutamente fora da sociedade, e ali você... Como você chegou um dia, você achou que o cara era professor e depois, tempos depois, você teve a oportunidade de coordenar essa reunião. É uma trajetória muito bonita, né? E daí em frente vai, né? Porque do grupo a gente sabe que tem... Eu vou pedir para o Daniel falar um pouquinho. Tem da reunião, tem o coordenador de grupo, que inclusive o Daniel estava falando para a gente que ele já coordenou também o grupo. Uma coisa é coordenar a reunião, outra coisa é coordenar o grupo. E tem a estrutura que a gente não vai esmiuçar muito não, porque é uma coisa muito grandiosa, né? A estrutura de Alcoólicos Anônimos, que é muito grande. Mas é interessante essa trajetória, né? Porque vai dando... Eu imagino que deva... por exemplo, Daniel, vamos lá, Daniel, você começou coordenando reunião e rapidamente foi para ser coordenador de grupo. Como é que funcionou isso? Eu sou ingressante desse grupo que o Soares mencionou, né? O Grupo Condor, no Largo do Machado, Rio de Janeiro. Ainda dentro daquela quarta tradição que eu falei, né? De que cada grupo tem a sua autonomia. Veja bem, lá são, se não me engano, 35 reuniões semanais. Isso significa que são 35 companheiros e companheiras que coordenam essas reuniões. É desejável que se evite a duplicidade. Por exemplo, que eu não coordene 2 reuniões na mesma semana. Que eu tenha, por exemplo, eu sou o coordenador da reunião de terça-feira, 8h30 da manhã. Então, eu só vou coordenar novamente na terça-feira, 8h30 da manhã. E aí você entende de antemão o seguinte, 35 companheiros e companheiras coordenando reunião, é necessário que haja aquilo que também foi falado, unidade, né? Uma unidade. Para ter essa sensação de pertencimento, é importante que eu chegue hoje e volte amanhã e encontre um grupo que esteja coerente com o que foi no dia anterior, né? E aí, pela experiência, foi se forjando um regulamento interno. Eu estou usando uma palavra que não é uma escolha feliz, mas assim, um manual, né? Um manual da maneira de prestar aquele serviço de coordenação, né?
como o Soares já mencionou aí, chamar um companheiro experiente, às vezes perceber se na história daquele que está chegando tem alguma similaridade com alguém que está presente na sala que tem mais experiência, para poder trazer essa mensagem, né, essa palavra de acolhimento, de conforto. Então existe ali um beabá de como isso é desejável que seja feito, né? E aí cada grupo tem o seu regimento interno, por assim dizer, né? Eu comecei a prestar serviço de coordenação de reunião quando fiz 6 meses, que é um critério definido pela experiência no Grupo Condor, né? Que com 6 meses é o tempo de você conhecer os companheiros que frequentam aquela faixa de horário, saber um pouco da história de cada um, porque isso te capacita para você fazer uma coordenação sensível, acolhedora. E não é muito incomum que no primeiro dia, esse dia de nervosismo na coordenação, apareça alguém no grupo pela primeira vez. E aí é que o nervosismo... Você pensa, ai meu Deus do céu, o que eu faço para essa pessoa ficar? Que é um alcoólico que ainda sofre, que está ali pela primeira vez, né? Mas essa competência é do grupo, é dessa unidade, né? A gente fala muito de um poder superior, né, a nós mesmos, que é no que a gente deve confiar, né, em última instância. E aí depois fui convidado para fazer o serviço, prestar serviço nesse comitê que a gente chama, né? Que é das portas para fora, que eu imagino que a gente venha falar logo a seguir. Sim, você pode começar a coordenação. Aí já a coordenação geral, que eu estive na coordenação geral do Grupo Condor no ano de 2021, aí já é um encargo eletivo, né? Existe uma eleição no grupo que acontece no final, nos últimos meses do ano. E assumimos a coordenação, né, que é composta, como eu falei, de tesouraria, de secretaria, de coordenação geral, assume no 1º de janeiro. No Grupo Condor funciona assim. Então tem serviços que são mais espontâneos e são mais da prática do dia a dia do grupo, né, que é passar um café, passar uma sacola, ajudar numa limpeza, coisa do tipo, né? E tem serviços que exigem é uma palavra forte, mas assim, que demandam que a gente tenha um conhecimento dos princípios, um conhecimento um pouco da literatura, né? Porque, como foi falado, a gente tem princípios a atender. Por exemplo, um grupo não pode chegar para você, um alcoólico que ouviu aqui o nosso programa aqui na rádio, se sentiu tocado a conhecer um grupo, e aí chega lá o grupo e fala assim, por favor, seu CPF e RG. Isso fere a Irmandade como um todo, porque não é assim que o Alcoólicos Anônimos faz. Né? Tão democrática quanto a doença, tem que ser o acesso à Irmandade. Né? Então a gente não pode fazer nenhum tipo de triagem, né, por assim dizer. Acho que é isso, né? Tá, então tá. E aí depois de um tempo você era esse coordenador desse grupo. Agora vamos então entrar. A gente está a gente tem uns 15, 20 minutinhos. Queria entender o que é a semana do CTO que se iniciou ontem, né? Comumente, acho que no Brasil inteiro, tem falado sobre essa semana do CTO, que é o Comitê Trabalhando com os Outros. A gente já teve a oportunidade de falar aqui sobre isso na rádio, mas eu acho que é bom esmiuçar. Lembrando que no site do AA também existem alguns banners que dizem onde está acontecendo a semana do CTO, tem presencial, tem online, para quem tiver curiosidade também para conhecer um pouco mais o que é esse serviço. Então vamos falar do CTO. Eu queria pedir ao Soares que ele teve uma jornada pessoal de recuperação, que ele foi tocado por essa mensagem que foi falada, né? E ele veio através desse serviço prestado por companheiros. Você ingressou em AA através desse serviço prestado por companheiros. Não foi por uma publicidade, ou não foi por uma novela, ou não foi por uma informação, quer dizer, foi até uma informação, mas foi de uma forma diferenciada. Como é que foi isso na sua vida, Soares? Fala pra gente. Então, eu usei das clínicas de recuperação mais de uma vez. Eu tive internado numa clínica para dependentes. E no caso do alcoolismo, e outras substâncias também, tem esse comitê de trabalhando com os outros, que é o CTO que você citou, que cada grupo tem um horário certo, um dia certo, combinam entre si
para visitar clínicas. Então, a gente internado numa clínica, a gente recebe esse pessoal dos grupos e esse pessoal passa mensagens muito legais. E eu fui tocado por uma mensagem da qual eu tinha muita reserva com álcool, e esse companheiro falou: já que você acha que bebe pouco, por que você não para de beber? Essa foi a mensagem que tocou meu coração. Por que você não vai visitar um grupo de alcoólicos anônimos e não bebe mais? Já que você diz que não tem problema com álcool. Porque você achava que não tinha problema com álcool dentro da clínica. O principal problema do alcoólatra é achar que não é alcoólatra. Mesmo dentro de uma clínica? Mesmo dentro de uma clínica. A reserva é muito grande, a gente acha que depois pode controlar, então depois é assim que você, depois de ingressar, quando você para de beber por um tempo, depois você acha que você pode voltar de uma outra forma, e não é verdade. A gente sugere, e o mais importante de tudo, é você evitar o primeiro gole. Então, antes de você evitar o primeiro gole, você tem que estar dentro de uma sala, para entender um pouco sobre isso, né? Toda sala de alcoólicos anônimos tem uma frase lá em cima: evite o primeiro gole, né? E tinha um companheiro na sala que eu escutava dele que se eu tomasse assim um didalzinho daquele de costureira de álcool, depois eu tomaria um caminhão-pipa daqueles que passam na estrada. Ou seja, Então, o mais interessante dessa história toda é você conseguir alguém que fale para o seu coração. E aquela mensagem desse companheiro de CTO, quando eu estava numa clínica, que ele identificou a minha negação com o alcoolismo, e ele prestou atenção no que eu falava e ficava dizendo sobre o álcool: não, porque não é tanto assim, tão assado, porque eu também às vezes não faço, ou faço menos, e sou funcional, eu trabalho e etc e tal. E ele identificou isso como um problema e me falou de uma forma muito sincera: vai para uma sala, para de beber e vê se sua vida vai melhorar. Mas é uma delícia escutar isso de mim mesmo e saber o quanto minha vida melhorou depois de eu evitar esse primeiro gole. E você ingressou, quando você saiu da clínica, você ingressou logo Dentro da própria clínica. Dentro da própria tem clínica. Um serviço que eles levam vans, pegam os internos da clínica, levam nos grupos para conhecer os grupos. E você teve essa oportunidade depois, você estava falando, inclusive, que no seu grupo, na semana do CTO, você teve a oportunidade de falar sobre isso. Sim. Porque você já levou a mensagem depois para a clínica? Exatamente. Que bacana. Aí eu já estive no lugar do pessoal que faz o CTO, que vai até a clínica, e eu vou com um prazer imenso e vejo as pessoas e consigo detectar que a pessoa está protegida ali na clínica, porque está com uma estrutura, né? De profissionais da saúde, medicação, exercício e conversas entre si, reuniões, estudos. Mas e depois que você sai da clínica? Né? Essa mensagem é muito importante que eu recebi. E você precisa da defesa indo para a sala. Então, já dentro da clínica, você já consegue conhecer uma sala, você vai com a van, com os companheiros de internação, já entra naquele ambiente e se torna mais natural para você voltar a uma sala. O que é muito importante é a frequência de sala. Gente, é incrível, né? Porque o ciclo parece que se fecha, né? Ou se abre, não sei, né? Assim, da forma como você fala, assim, porque você ouviu a mensagem e posteriormente teve a oportunidade de estar prestando serviço, inclusive aqui hoje, falando da sua experiência. E você, Daniel, explica um pouquinho pra gente, você que tem pelo que a gente compreende, está um pouco mais ligado a essa estrutura. O que é a Semana do CTO? Nossa, muito. Tô adorando ouvir aí o Soares. Foi bonito isso que ele falou, né? Foi. Tô adorando. Você pode contar pra gente cara. também como é que foi a sua experiência. Pode ser uma coisa legal também. Tá, a Semana do CTO, não à toa ela acontece em setembro, é quando a gente comemora a chegada da Irmandade no Brasil, né? E o serviço de CTO,
tem a finalidade, CTO, né, Comitê Trabalhando com os Outros. A finalidade desse serviço do grupo é organizar e estruturar essa transmissão da mensagem. A gente fala muito de transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. É uma condição sine qua non. A nossa recuperação depende dessa transmissão da mensagem. Que é o 12º passo. Isso. Tá. E a gente, assim, é um desejo íntimo, eu tenho certeza, de cada membro, de que essa mensagem chegue àquele que está debaixo de um viaduto, aquele que está sofrendo no seu apartamento, aquele que está sofrendo no seu iate, democratizar também o acesso à Irmandade de Alcoólicos Anônimos, porque o alcoolismo é essa doença democrática que você falou com muita propriedade ali atrás, é uma ótima palavra para ser usada. Seria assim, nosso sonho de consumo, né, que não existisse dificuldade alguma para que para que a sociedade soubesse onde tem um grupo de AA, como eu faço, se eu preciso pagar ou não, se eu preciso levar antecedente criminal, como é que eu faço para ingressar. O CTO é esse trabalho que tenta desmistificar e dar acesso a... Isso aí é um trabalho que acontece numa exponencial. Vamos dizer, nós temos dentro da Irmandade uma nomenclatura que é amigos de AA, que são profissionais do jurídico ou principalmente da medicina, que entendendo qual é a proposta de Alcoólicos Anônimos, conseguem transmitir isso adiante para os seus pacientes, um delegado de polícia que consegue, numa abordagem ali, falar disso, sabe? Eu cheguei por essa via, Georgia. Eu tive um psiquiatra que conhece a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, é um desses amigos de AA. E ele identificou em mim, ali num consultório médico, a possibilidade dessa recuperação através dos 12 passos. E ele sugeriu que eu visitasse um grupo, e foi quando eu visitei o Grupo Condor. E lá aconteceu isso que eu chamo de magia, né? Que é uma coisa que eu não sei muito bem explicar, mas no dia seguinte eu tinha conseguido evitar o primeiro gole, como diz o Soares, né? Pelas primeiras 24 horas, depois de muitos anos sem consegui-lo. Então, o CTO, e essa semana, é uma semana quando a Irmandade como um todo se engaja em inventariar se a gente está fazendo tudo que a gente pode, tudo que está ao nosso alcance, para que a mensagem chegue na clínica, chegue na delegacia da mulher, chegue na... Porque muitas vezes a doença, ela tem o alcoólico, né, propriamente dito, mas todo o seu entorno fica, de certa forma, adoecido também, né? É uma pessoa que, quando bebe, se torna violento, é uma pessoa que, quando bebe, some de casa. Então, que os nossos ouvintes aqui, né, que esse aqui também pode ser dito aqui como um trabalho de transmissão da mensagem, né? E aí agradeço ao espaço dedicado à rádio para esse serviço. Se alguém conhece alguém, ou se a própria pessoa se identificou com alguma coisa que ouviu aqui, se sentiu tocada, se permita conhecer uma sala, sabendo que você não vai pagar nada, você não precisa levar seu CPF, Xerox, nada. Você acessa o site e vê onde tem uma reunião mais próxima. Se você está numa cidade onde, por acaso, isso é muito difícil, mas não há um grupo, você acessa uma reunião online. Você clica ali, você não precisa nem mostrar a sua cara, se não quiser, e participa de uma reunião, né? Participa, vê se é muito fácil identificar se é aquilo, sabe? Eu, quando cheguei na primeira reunião, estava cético total, e cheguei lá e eu soube, opa, é aqui, achei, né? Como luz no fim do túnel. Então, o CTO é isso, essa semana é dedicada aos grupos a avaliarem como está sendo prestado esse serviço, comemorar também o que tem conseguido fazer, né, com o nosso esforço, né? Se tem cartazes na cidade. Aqui a gente conquistou aqui recentemente, e a gente está celebrando isso nessa semana do CTO, a colocação de um cartaz na entrada da cidade de Cabo Frio. Que bacana, né? Que bacana. Dizendo assim, aqui existe um grupo, sabe? Você vai lá pro seu Cabo Folia, vai lá pro seu carnaval, se precisar, a gente está aqui, tá? Então isso já é um ganho pra gente. Esse momento aqui nessa rádio é um ganho pra gente, né? Às vezes uma reportagem de jornal que algum veículo
busca a Irmandade para fazer é importante para a gente, para que essa mensagem atinja o seu destinatário, que é o alcoólico que ainda sofre. Nossa, que interessante. Então, quer dizer, na verdade, esse serviço, falando de uma forma geral, só para dar um panorama, ele começa no grupo e ele vai crescendo exponencialmente através de vários recursos, de vários braços, né, em que vocês vão a clínicas, que vocês vão a escolas, como foi falado. Tem outras instituições também que a gente sabe que recebem, instituições mesmo, instituições públicas que recebem, ou privadas que recebem esse CTO. Então, o CTO é a forma organizada. Então, essa semana é uma semana de muita informação dentro de Alcoólicos Anônimos. Interna, do que está sendo feito interna e externamente, seria isso? Basicamente. Basicamente seria isso, Você ficou um pouquinho longe, Daniel. Isso, basicamente seria isso, exatamente. Entendi. E me diz aqui uma coisa. O trabalho acontece consistentemente, mas nessa semana a gente faz um grande inventário, né? Que bonito. E uma comemoração. Que bacana. É bom lembrar, os membros aqui citaram alguns grupos, mas é importante dizer que tem grupos, como o Daniel falou, online, e grupos no Brasil inteiro que estão com as portas abertas diariamente. É só acessar o site. A gente tem aqui o site do AA, que é o aa.org.br, que tem inúmeras informações, tem uma listagem dos grupos, dos estados, das cidades, assim. Então, com certeza você pode achar, ou por curiosidade ou por necessidade, um grupo perto de você. Tem a linha de ajuda, que é outro serviço, né? Que é 21, aqui no Rio de Janeiro, código 21-2253-3377, 21-2253-3377. E aqui no Rio de Janeiro também existe um aplicativo que você pode baixar no seu smartphone, que é o AARJ, que também tem a listagem de todos os grupos presenciais na cidade, eu acho, não sei se no estado, mas na cidade, com certeza, do Rio de Janeiro. Gente, e assim, eu queria, pra gente ter 4 minutinhos finais aí, eu queria que vocês dessem 2 minutinhos, 3 minutinhos. O Geraldo tá falando que tá entre 2 e 3, ou seja, tá ficando apertado aqui para mim o negócio. Ele tá com a corda aqui no meu pescoço. Mas vamos lá, 2 minutinhos. Queria que vocês dessem uma mensagem cada um do que esse serviço mudou na vida de vocês, para a gente fechar o programa de forma bacanérrima. Obrigado, um prazer ter estado aqui. É maravilhoso poder passar uma mensagem, e o mais gostoso de tudo isso é saber que nós vamos poder receber cada um de vocês que está nos ouvindo com um prazer enorme. É meio lúdico falar, mas quando a gente recebe um companheiro novo, ele é a pessoa mais importante daquele dia. Ou seja, é muito interessante a gente sair dessa área onde a gente não sabe, não entende e não consegue se controlar, para uma área de sobriedade, vida e prosseguimento de saúde. Muito obrigado. Obrigada, Soares, obrigada. Daniel, eu estou já te chamando de Dani. Obrigado ao espaço aí, obrigado Geraldo, obrigado Geórgia, obrigado Soares, um prazer ter estado com vocês. O serviço, certa vez eu conversava com um responsável religioso que dava cesta básica, né? Eu falei, que bonito esse trabalho que você faz aos assistidos. E ele respondeu, o assistido nesse trabalho sou eu. A minha necessidade de generosidade, a minha necessidade de ser útil. Eu acho que o serviço na minha vida se cumpriu dessa maneira, né? Um dia eu pude passar minha primeira bandejinha de café, e hoje eu consigo ser um membro útil na sociedade e na minha família. Se os ouvintes conhecem alguém, ou mesmo pensarem em visitar, vem tomar um café com a gente, tá? A Irmandade está de portas abertas para receber indistintamente qualquer ser humano que tenha interesse em conhecer Alcoólicos Anônimos. Agradeço a vocês e mais 24 horas de sobriedade, como a gente costuma dizer. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Soares. Obrigada, Daniel. Obrigada, Geraldo. Esse foi o programa Falando de AA, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Até a próxima. Um beijo grande e bom final de semana.